Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, queridos irmãos. Que a luz do nosso Senhor Jesus resplandeça sobre todos nós, hoje e sempre. Aqui quem vos fala é Jairo Arantes, sou de Araguaína, atuo, trabalho junto ao Centro Espírita Lar de Emmanuel, em nossa cidade, e hoje, aqui junto a vocês, atendendo a um convite de nosso irmão Sérgio Arantes, que muito nos alegrou, para que junto ao grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, pudéssemos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai, na instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. O que, para nós espíritas, nos traz um grande auxílio no entendimento de nossas vidas como espíritos criados por Deus, nosso Pai, fadados ao desenvolvimento até atingirmos a condição angelical, por assim dizer. Então, esta condição, este auxílio que a espiritualidade nos trouxe pela codificação de Kardec, nos permite entendermos, e com a condição que temos de raciocínio, analisar estes mundos aos quais estamos nos referindo como mundos de uma escala relativa, pois permite que tenhamos mundos, por assim dizer, inferiores, menos desenvolvidos, mas superiores àqueles mais primitivos ainda. Então, esta relatividade é que proporciona podermos entender esta condição aplicada ao desenvolvimento do espírito e os mundos fisicamente, colocando-os em condições de acompanhar o desenvolvimento da matéria a qual receberá o espírito em suas diversas condições de desenvolvimento. Os mundos menos evoluídos, aqueles que recebem espíritos recém-criados por Deus, são mundos onde estes espíritos ainda apresentam condições muito pesadas, não só
na condição física, mas também na condição evolutiva. Este peso que a gente coloca é o peso do não conhecimento, do não desenvolvimento. São mundos onde as raças, muito selvagens ainda, mas observando, sempre na forma humana, mais pesada, mais grosseira. São mundos onde as nações ainda são muito bárbaras. O que define é uma força bruta, é a lei do muito mais forte. São mundos onde a beleza, ao nosso entender, já em uma condição um pouco mais evoluída, é um mundo assim mais rústico. Esse mundo onde a beleza não traz ainda aquele esplendor a que nós hoje já estamos tendo condições de entender. E isto, a gente diz, sempre colocando o nosso orbe, o nosso planeta Terra, como referência, pois é o que temos. Nós não temos ainda uma condição de analisar por um outro orbe. Nós habitamos é este, o nosso conhecimento é este. Podemos talvez ter já habitados outros, mas o véu do esquecimento na encarnação nos traz este direcionamento para que tenhamos o conhecimento dentro deste nosso orbe. E isto fica até fácil de entender, porque hoje nós, através da ciência, da arqueologia, temos condições de identificar muito do nosso passado, muito do nosso viver, de como, quanto fomos bárbaros, ríspidos, não tínhamos nada de conhecimento do que temos hoje. Então, estes mundos inferiores, mundos menos evoluídos, que receberam espíritos recém-criados, mais aptos ao desenvolvimento que nos é perpetuado pela criação. Então, pelo nosso Evangelho, temos uma passagem que Kardec nos traz, que eu acho bastante interessante. Entre os degraus inferiores e os degraus mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do que mesmo modo que o homem adulto custa a reconhecer o embrião. Olha o quanto a gente já conseguiu evoluir. Temos hoje essa condição de entender algo que nos leva ao futuro. Mas no momento, e bem sabemos, somos ainda bastante pequenos em termos de conhecimento e de desenvolvimento. Então, isto fica muito, como é que eu vou colocar assim, fixado em nossas memórias, porque a gente consegue fazer esta relação. Vemos aqueles seres abrutalhados, fisicamente dizendo,
nos vemos hoje, não nos conhecemos, não conseguimos nos relacionar fisicamente. Assim como, futuramente, com certeza, não iremos reconhecer este corpo pesado, um corpo bastante rústico, para o futuro. Estamos falando dentro desta condição de mundos e espíritos que os habitam. E assim vamos crescendo. Vamos chegando a um grau superior, onde esta forma corpórea, mas sempre humana, ela vai transformando, ela vai se tornando mais leve, onde este desenvolvimento do espírito, juntamente com a matéria menos adulterada, permitirá a nós que tenhamos uma maior facilidade, entendimento, teremos os nossos sentidos, as nossas aptidões mais apuradas. E é fácil a gente fazer novamente um comparativo, esta relatividade que estamos sempre falando. Nos mundos principiantes, será que nós, quando encarnados, teríamos a condição de conseguir assimilar o que nos é colocado hoje, neste patamar em que estamos? Conhecimentos em todas as áreas, na ciência, na medicina. Olha que o advento do Cristo foi só há 2000 anos. Que o auxílio do Consolador prometido ainda não chegou aos 200. E olha o quanto que este nosso orbe já é relativo a essa nossa escala de era, de marcação de tempo, bastante grande, antigo. Então, a gente vai, nesta condição nossa, entendendo e podendo chegarmos a esta condição de reconhecimento, do auxílio que os espíritos superiores nos trazem, de nosso desenvolvimento, onde estaremos em condições de espíritos mais adiantados do que estamos hoje. Eu acho, eu acredito e eu tenho certeza que esse nosso desenvolvimento, por termos hoje uma sensibilidade maior de entendimento, nos permite entender a facilidade em que teremos em nossas vidas futuras, em mundos melhores e superiores do que o nosso no momento. Lembrando, estamos em transição, vamos colocar, de escala. Estamos saindo de um mundo de regeneração, de expiações e provas, para um mundo regenerador. Isso a gente já tem e percebe
Percebe-se. Nós percebemos o nosso orbe, com todas as dificuldades, com todos os chamamentos que a espiritualidade superior nos traz, sob a permissão do Mestre Jesus, podemos entender esta condição. E observamos e fazemos estes comparativos, onde percebemos que teremos uma infância mais curta. Hoje mesmo temos as nossas crianças com 10 anos, já são relativamente prodígios. Com 6 anos, estão dominando bastante o desenvolvimento tecnológico. Operam um celular, operam aparelhos com uma facilidade monstra. Por quê? Já é permitido entender. E quem entende é o espírito. Isto também, isto que eu digo, a nossa evolução. Estamos passando e passaremos para mundos superiores ao que encontramos agora. Teremos a vida mais longa. Isto hoje já é palpável, definido. Todos sabemos que a humanidade está vivendo mais. A ciência, a medicina trouxe a condição de que o corpo tivesse uma condição melhor nestas encarnações atuais do que aquelas há muitos atrás. Então, nós hoje vivemos mais. A vida normal de 80 a 90 anos já é corriqueira no país, no mundo. No país, a gente diz que nós ainda temos uma grande dificuldade, o nosso país é imenso, nosso país tem aquela divergência de setores, de áreas, um povo que ainda não despertou, de certa forma, para o desenvolvimento, a necessidade do entender, de escola, de tudo. Então, futuramente, a vida ainda será mais longa. Bom, nós nascemos, nos crescemos um pouco mais rápido, vivemos mais, e também vamos desencarnar. E esse desencarne não vai acarretar esses horrores, esses descontroles emocionais que hoje a gente observa. Nós, espíritas, já temos uma facilidade maior em tratar esses desencarnes. Não é que estamos mais evoluídos do que outros irmãos, apenas estamos com algum conhecimento trazido pela espiritualidade, através de Kardec, obras complementares, que nos trouxe a certeza da imortalidade da alma, que o nosso corpo é um corpo reciclável. Apenas ainda temos essa dificuldade de entender essa ruptura dos laços familiares, dos laços de amor, dos laços de amizade. Então, logo, logo, um pouco mais acima na escala, um planeta
o nosso mesmo, nestas condições, ele terá espíritos encarnados em corpos mais leves, que trará uma locomoção melhor, não terá estes sofrimentos em vida, porque já estarão evoluídos, espíritos que não necessitarão de remédio, espíritos que não necessitarão de resgates, e terá na sua vida uma longevidade conforme o seu grau de adiantamento. Aqueles mais evoluídos viverão mais. E durante a ruptura espírito-matéria, não terá sofrimento, não terá estas condições que ainda passamos por elas. Nisto, a gente novamente buscando no Evangelho segundo o Espiritismo, temos que durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Isto traz a condição já de irmos adentrando a mundos venturosos, onde as relações amistosas entre os povos serão perpetuadas, onde todos trabalharão e buscarão o auxílio mútuo, buscando o desenvolvimento de todos. Não haverá senhores nem escravos, opressores e oprimidos. O que haverá é uma diferença estabelecida pela superioridade moral e intelectual. Olha o quanto é importante observarmos superioridade moral e intelectual. Veja que a moral vem primeiro, pois mesmo nós hoje, nessa nossa condição de um mundo ainda bastante inferior na escala evolutiva, onde observamos muitas vezes a condição intelectual sobrepor a condição moral, opressão. Isto não haverá mais. Isto nos mundos venturosos, mundos já bastante evoluídos, chegaremos lá, com certeza, uns mais rápido, outros com maior dificuldade, pois temos o livre-arbítrio, e dentro do livre-arbítrio cometemos deslizes, não fazemos o nosso dever de casa, principalmente nós espíritas, que já temos o conhecimento, mas ainda não conseguimos sobrepor esta condição
de inferioridade, de matéria pesada, de falta de conhecimento, de falta de certeza em por vir, pois temos hora que, com certeza, todos nós aqui encarnados ainda temos dificuldades de entender certos pontos, certas dificuldades às quais passamos, dizendo de nós espíritas. Então, o objetivo nosso, nesta escala, é chegarmos às condições de espíritos puros, em mundos capazes de assumir, de permitir a habitação destes espíritos, onde corpos terão uma condição material muito, muito, muito volátil, por assim dizer, uma condição volátil, mas não dispersiva, leve. Uma condição onde espíritos trabalharão pelo auxílio de todos, pois não vamos pensar que quando chegarmos às condições de espíritos puros, estaremos nos campos elíseos. Não precisamos fazer mais nada, não. De jeito nenhum. Com certeza trabalharemos muito, muito mais do que faremos hoje, estamos fazendo hoje. O corpo não precisará de descanso. A capacidade intelectual do espírito é imensamente mais desenvolvida do que a nossa. Não existe, não cabe, em momento algum, ódio, ciúmes, cobiças. O que há é amor, o que há é trabalho, trabalho digno, o trabalho de auxílio. O que os espíritos terão será aquilo que ele consegue adquirir com a sua inteligência, com o seu conhecimento, porque, vamos colocar assim, o seu consumo será energias salutares, amor, o que lhe sustentará. Não faltará nada a ninguém, pois neste mundo, nesta condição de mundos venturosos, não existe expiação, não existe espírito resgatando nada. São espíritos que trabalham junto às grandes falanges de auxílio ao universo. Isto é algo até imensurável nessa nossa condição de pequenez de entendimento. O que a gente tem é o que nos traz a espiritualidade. Mas nós já temos a condição de entendermos alguma coisa por questões relativas. Bem sabemos que aqueles que trabalham, que vêm com dignidade, ele chega numa idade madura, com mais conhecimento, com mais sapiência. Aquele que traz consigo o aprendizado moral, ele leva aos seus semelhantes esta condição. Ele se torna, mesmo nesta nossa posição, aquele que a gente diz como mestre, como sábio. Por quê? Porque ele conseguiu adquirir o que era bom,
que é ao espírito interessante. Não adianta, irmãos, ficarmos buscando apenas o conhecimento, principalmente o científico, sem trabalharmos a condição moral, sem termos o objetivo de nos tornarmos cada dia melhor. Então, buscando novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, temos que o homem não procura elevar-se acima do homem, acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. É esta condição que temos que trabalhar. É esta nossa condição que temos que observar no dia a dia. É fazermos a nossa reciclagem. Porque nesta condição de que nascemos simples e ignorantes, vamos chegar a espíritos puros. Estamos nessa transição. Lembremos que os patamares, praticamente eles não existem, porque esta escala é uma rampa e não uma escada. Nós não subimos abruptamente. Nós vamos devagarzinho, caminhando com muita dificuldade, e chegamos ao topo deslizando. Olha o quanto é belo. O quanto é importante entendermos esta nossa condição de espírito fadado ao desenvolvimento, à plenitude, dentro da lei divina, a lei imutável. Todos somos fadados a esta condição. Então, quando chegarmos nesta condição de mundo venturoso, uma condição de espírito de luz, onde será eterna a beleza, a serenidade da alma, não existirá mais contrastes de bons e maus. Não existirá maus, não tem jeito de haver este contraste. Teremos apenas, como já disse antes, sentidos mais apurados, que nos permitirá, mais rápido ainda, o nosso fechamento, a nossa plenitude espiritual, permitindo-nos, aí sim, servir de amplo aspecto aos nossos irmãos, a toda pleide de espíritos necessitados, conforme as solicitações daqueles que nos guiarão como coordenadores. Olha quanto será belo. Estaremos nestes mundos felizes, mundos que foram desenvolvidos, mundos que chegaram a esta plenitude de felicidade, olhando bem. Eles não foram criados como mundos bons, porque Deus não seria imparcial se ele já fizesse um bom ou outro ruim. Não. Criou-se conforme as necessidades e foram desenvolvendo. Partiu de um ponto,
de nascimento, de criação, e atingiu esta condição de orbe desenvolvido, capaz de suportar que eu digo, como fixador, como auxiliador dos espíritos puros, tendo alguns chegado mais rápido, outros menos rápido, conforme aqueles que os habitaram, aqueles que os auxiliaram, porque existe esse auxílio, a chegar nessa condição de maior desenvolvimento. Na criação de Deus, tudo é feito para ter uma condição de utilidade. Nada foi criado só para ser criado. Isso a gente já tem este conhecimento. Não conseguimos ainda, por esta falta nossa de atingirmos maiores desenvolvimentos, uma condição de antever, a não ser, como já disse, o que os bondosos espíritos superiores nos trazem. Mas com estes pontos, estas informações, temos a condição de prevê-los. E olha o quanto será bom atingirmos esta meta. Assim como hoje, quando temos algo a que propomos fazer, a que propomos concluir, chegamos no final da meta, todos sentimos bem. E a meta nossa como espírito é o desenvolvimento. Então, temos a certeza que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos, a todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar a tais mundos. Assim, meus irmãos, olha só como é importante. Temos as mesmas condições, temos as mesmas oportunidades, as mesmas facilidades, pois estas facilidades vêm destes auxílios que a espiritualidade nos traz, dos adventos, como o de Cristo, o advento da codificação, que nos permite e continuará nos permitindo evoluirmos, partindo de mundos inferiores para mundos superiores. E gostaria de encerrar lembrando a todos o que Chico disse com sua sapiência, seu carinho, seu olhar de amor. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Assim agradeço a esta oportunidade que nos foi concedida. Agradeço novamente pelo convite e quero que, quando possível,
os irmãos do grupo de trabalho de Goiânia, o irmão Aniceto, venha participar também conosco de nossos estudos no nosso Centro Lar de Emmanuel. Jesus ampare a todos nós, e que assim seja. Muito obrigado.